Olá, gente, que a paz de Cristo esteja com vocês. É um prazer estar aqui, né? Hoje é sexta-feira, mais precisamente dia 5, né? E dia 5 de junho, e nós estamos aqui para continuar nossa série de estudos. Estamos aí numa sequência de lives com o tema Entendendo o Propósito e o Tempo de Deus. E tem sido bênção. Você que está acompanhando aqui no Instagram sabe que tem sido edificante, confrontador, mas abençoado. E você que está acompanhando aqui pelo nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Aproveita para se inscrever, aproveita para compartilhar esse vídeo com mais alguém. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like e participe sempre do nosso canal, porque nós estamos sempre postando aqui estudos diários, né, concernente à palavra de Deus, concernente à vontade de Deus para as nossas vidas. E o tema do nosso estudo hoje, dentro dessa sequência de lives sobre essa temática maravilhosa que é Entendendo o Propósito e o Tempo de Deus, hoje nós vamos falar sobre algo fantástico que também nos tira do propósito de Deus, nos tira do centro da vontade de Deus. Falamos sobre o coração, que o coração é enganoso. Falamos sobre os olhos, o cuidado com os olhos. Por que Abraão caminhou dentro da vontade de Deus e foi chamado como pai da fé? E por que Ló perdeu aquilo que Deus tinha para a vida dele quando ele se move pelos olhos e vai parar em Sodoma e Gomorra? Falamos também sobre as circunstâncias, né? Falamos sobre o perigo de ser guiado pelas circunstâncias, né? Que muitas das vezes, pelo simples fato de sermos circunstanciais, nós perdemos o entendimento da vontade de Deus, do querer de Deus para as nossas vidas. Já falamos sobre Kairos, que é o tempo de Deus. Falamos sobre o Cronos, que é o tempo do homem. Falamos sobre como unir o tempo do homem ao tempo de Deus, através da oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade assim na terra, Cronos, como no céu. Kairos, essa junção de tempo do homem com o tempo de Deus, que faz com que a gente desfrute da plenitude do querer de Deus para as nossas vidas. E hoje nós vamos continuar falando sobre aquilo que nos tira do centro da vontade de Deus, aquilo que nos tira do propósito de Deus, aquilo que nos faz perder o melhor de Deus para as nossas vidas. Falamos também sobre o entendimento, porque não é sobre buscar a vontade de Deus, é sobre entender a vontade de Deus. Então, a gente fica nessa questão de buscar a vontade de Deus, buscar descobrir a vontade de Deus. Não é sobre descobrir, a vontade de Deus não está oculta. Nós precisamos, irmã Sílvia, nós precisamos entender a vontade de Deus, não descobrir, mas entender. E só se entende a vontade de Deus quando nós se relacionamos com Deus, quando nós caminhamos com Deus, quando nós trazemos Deus para a nossa intimidade, porque Deus, Ele não quer saber só os nossos segredos, não é sobre contar os seus segredos a Deus, é sobre descobrir os segredos de Deus, porque tem um Deus lá no céu que quer revelar os seus segredos ao homem, mas para isso, ele precisa encontrar alguém sedento pela presença dele. Alguém sedento pela vontade dele. Falamos aqui sobre a samaritana. A samaritana descobriu os segredos de Jesus que os discípulos que estavam caminhando com Jesus já há algum tempo não descobriram. A samaritana teve, nesse relacionamento com Jesus, ela teve uma chave tão preciosa que fez com que ela se movesse de maneira fantástica. Por quê? Porque Jesus se revelou a ela de uma forma que não se revelou para os discípulos. Por quê? Porque ela teve sede, irmã Lícia. Ela teve sede, ela teve desejo, ela buscou
buscou em Deus, ela buscou em Deus essa compreensão, e Jesus se revelou à samaritana como Messias. Jesus não tinha se revelado a ninguém. Você vai ver Jesus se revelando a samaritana como Messias, mas você não vai ver Jesus se revelando a Pedro como Messias, aos outros discípulos como Messias, antes da samaritana, não. Jesus se revelou primeiro. A primeira pessoa com que Jesus se revelou sendo o Messias foi para uma samaritana. Por quê? Porque a samaritana buscou. Ela teve sede, ela teve desejo, ela perguntou. E lembra que eu disse que as perguntas são mais importantes do que as respostas? A gente se move querendo saber resposta do céu. Não, nós precisamos se mover perguntando ao céu. Porque Deus quer que nós venhamos fazer perguntas, mas as perguntas corretas faz com que Deus se revele a nós. Deus quer revelar os seus segredos a nós. Não importa o seu passado, não importa o que você fez. O passado da samaritana era terrível, mas ela se moveu de uma maneira tão maravilhosa, porque Jesus, ele mandou os discípulos ir para a cidade. Os discípulos foram para a cidade trazer alimento para Jesus. A samaritana saiu dali e foi para a cidade trazer a cidade para Jesus. Então você vê um movimento diferente, provando que ela tinha entendido algo que os discípulos ainda não tinham entendido. Tanto que Jesus disse para os discípulos: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, eu me movo para fazer a vontade do meu Pai. As perguntas corretas no reino de Deus desencandeiam as respostas corretas da parte de Deus. Por isso que é importante, todas as vezes que você vê um diálogo de Jesus, olhe, preste atenção nos diálogos de Jesus com os discípulos. Todas as vezes que você vê Jesus se dialogando, você vai ver os discípulos perguntando, os discípulos questionando. E são essas perguntas que faz com que Jesus se revele aos discípulos de maneira preciosa, de maneira poderosa. Nós falamos aqui que o coração nos tira do propósito de Deus. O coração nos tira do propósito de Deus, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Se você não assistiu essa live, tá salva no meu canal no YouTube e você vai poder assistir lá sobre a dificuldade que nós temos de colocar o entendimento na frente dos sentimentos. Porque o reino de Deus, o movimento no reino de Deus não se dá com um sentimento. A gente fala de maneira errada. Deus falou ao meu coração. Não. Deus fala no seu entendimento. E através do seu entendimento, você faz com que as palavras de Deus desçam ao seu coração. E através dela descer ao seu coração, você consegue direcionar o seu coração. Deus fala ao seu entendimento. É por isso que nós precisamos estar atento ao que Deus está falando, ouvindo e prestando atenção no que Deus está falando. O que precisa nesses dias é ter entendimento daquilo que Deus está falando. Deus está se comunicando. Deus sempre se comunica, seja através da sua palavra, seja através da natureza. Deus se comunica. Deus se comunicou com Jonas através do barco. Deus se comunicou com Jonas através dos tripulantes do barco. Deus se comunicou com Jonas através do capitão do barco. Deus se comunicou com Jonas quando ele foi lançado às águas. E ele foi descendo. Deus se comunicando com Jonas. Deus se comunicou com Jonas no ventre do peixe, ainda que estivesse em silêncio. Porque o silêncio de Deus também é comunicação de Deus. Você não vê Deus falando com Jonas em nenhum momento. E eu digo na questão da voz. Deus não estava falando, mas as circunstâncias era Deus se comunicando com Jonas. Era Deus se comunicando. O fato dele ter o passaporte usado para descer a Jope era comunicação de Deus. O fato dele ter entrado naquela embarcação era comunicação de Deus. Os tripulantes, as perguntas do capitão do navio: de onde você vem? O que você está fazendo aqui? De que povo você é? É como se Deus estivesse usando o capitão do navio para interrogar Jonas, para confrontar Jonas. Então deixa eu te dizer, Deus está falando. O problema não é o que está sendo falado, o problema é o ouvido que não ouve. O problema é que quem está ouvindo não está entendendo. Por quê? Porque muitas das vezes, olha aqui, Deus muitas das vezes está se comunicando, mas a gente não tá ouvindo.
ou a gente não quer ouvir. O problema do Éden não era a voz que ecoava buscando Adão. O problema do Éden era o ouvido de quem estava ouvindo que estava em pecado. Por quê? Porque ele está ouvindo Deus falar, Adão, Adão, e ele está o quê? Ele está escondido. Porque muitas das vezes a gente está escondido. E esse esconderijo fala do quê? De medo. Esconderijo fala de medo. Esconderijo fala do quê? De ansiedade. Preocupação com o que vai acontecer. Isso tudo nos impede de ouvir a voz de Deus. O pecado, porque quem está ouvindo também está em pecado. Deus está gritando no Éden. E ele diz, Adão diz, ouvi a tua voz. Eu ouvi, só que eu me escondi. Você sabe por que eu não estou dando uma resposta para o que o Senhor está dizendo? Porque eu estou escondido. O meu pecado me fez me esconder. Então, o problema não é da voz que está ecoando. O problema é do ouvido que não ouve e não quer ouvir. O problema é do ouvido que não quer ouvir. Tá entendendo? Por quê? Por conta de tudo que o cerca. Por conta de tudo que o cerca. Entendeu? Aí a gente fica nesses questionamentos. Pastor, Deus não está falando comigo. Será que Deus não está falando com você? A gente precisa desmistificar uma coisa. Isso aqui precisa ser desmistificado. Porque a gente só ouve, a gente só acredita quando é voz de Deus, quando alguém diz, assim diz o Senhor. A gente só acredita que Deus está falando quando alguém diz assim, eis que te digo. Aí a gente fala, opa, Deus está falando. Não, não. Isso pode ser só uma confirmação daquilo que Deus está falando. E eu não sou contra a palavra profética. Eu não sou contra. Eu sei que Deus usa os seus profetas. Deus já usou pessoas para falar o meu coração. Deus já me usou para falar o coração de muitas pessoas. Eu acredito no profético porque eu me movo nele. Só que eu sei que a comunicação do céu é muito mais ampla. Deus fala de várias maneiras. O problema não é de que Deus não está falando. O problema é que a gente não está ouvindo. Uma das coisas que nos impede de ouvir, coração. Outra coisa que nos impede de ouvir a voz de Deus, os olhos. A gente quer tanto algo, a gente está tanto... Os nossos olhos desejou tanto e buscou tanto aquilo que a gente sai da vontade de Deus, a gente sai do propósito de Deus. Porque o erro de Sansão foi o quê? Foi ser guiado pelos olhos. E quem é guiado pelos olhos sempre vai ter uma Dalila para dormir no colo dela. Quem é guiado pelos olhos sempre vai ser capturado pelos filisteus. Tanto que quando os filisteus pegaram Sansão, o que eles fizeram? Eles cegaram Sansão. Mas na realidade... Eles cegaram Sansão? Não, eles só provaram que Sansão foi cego a vida toda. Você está entendendo? Só provou que Sansão foi cego a vida toda. Lembra de Paulo? O que aconteceu com Paulo quando teve o encontro com Deus? Paulo ficou cego. Quando Paulo estava perseguindo, ele teve um encontro com Deus. Lembra que Deus gritou, Paulo, Paulo, por que me persegues? Naquele encontro com Deus, a Bíblia diz que Paulo não enxergou nada. Mas não é que Paulo não enxergou nada. Paulo estava sendo provado por Deus que ele já não enxergava. Foi a partir daquele momento que ele começou a enxergar. O Paulo que a Bíblia está dizendo que está cego, não está cego. Ele era cego, agora ele está enxergando. Você está entendendo? É isso que nós precisamos entender. Nós não podemos se mover pelos olhos. A gente tem que cuidar com o que está diante dos nossos olhos. Tem coisa que a gente está olhando e está vendo a vontade de Deus, Deus está falando, não é minha vontade. Tem coisa que a gente está dizendo, é de Deus, Deus está dizendo, não é meu. Tem coisa que porque a gente vai pelo resultado, a gente vai pela performance, a gente vai... Deixa eu te falar, tudo que vem da parte de Deus, muitas das... Deixa eu recapitular. Tem muita coisa que vem da parte de Deus que não vem num presentinho embrulhadinho, bonitinho, com um lacinho da Boticário, bonitinho, para você dizer, não, isso aqui é de Deus. Não. Às vezes vem envolto num problema. Eu vou repetir isso aqui que é muito forte. Tem muita coisa que Deus te dá, que primeiro ele te dá um problema para resolver, para depois que você resolver o problema, você descobrir que é milagre, que é bênção para sua vida. O maior presente que veio para essa terra, veio no meio de um problema. O anjo vem entregar para Maria um baita de um problema. Ficar grávida num tempo, preste atenção, ficar grávida num tempo em que ela poderia ser escorraçada, Carol. Ela poderia ser, ela poderia ser apedrejada. Ficar grávida sem nunca ter se deitado com José, nem ter se casado com José, irmã Joana.
Mas o anjo desce como? Como que é o presente? O anjo desce para ela entregar. Como que o anjo entrega? Como que Gabriel entrega? A maior mensagem que a terra já recebeu. Como que Gabriel entregou? Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Só que é um problema. Tanto que Maria deu um pulo para trás. Que saudação é essa? É alguém que está trazendo uma mensagem poderosa. Ele está dizendo, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. É um problema, mas é um presente dentro desse problema. O Messias nasceu no meio de um problema. Maria teve que fugir com José, Maria teve que fugir, ser escondido no Egito, mas o que foi gerado foi bênção. Por isso que eu estou dizendo, tem coisa na sua vida que surgiu como um problema. É que quando a gente olha uma caixinha bonitinha com um lacinho, a gente fala, é de Deus. E quando a gente vê algo tudo amassado, tudo arrebentado, a gente fala, é do diabo. Por quê? Porque a gente acha que é de Deus por causa dos olhos. E não é. Tem muita coisa que é de Deus que veio num problema para você, que você olhou, você falou, meu Deus, é um desafio enorme e é bênção para a sua vida. Golias, na ótica dos homens, era um problema para Davi. Mas Davi viu o quê? Davi viu uma bênção que ia ser gerado depois. Por isso que eu digo, os nossos olhos não podem estar naquilo que é momentâneo. Os nossos olhos têm que estar naquilo que na eternidade. Os nossos olhos, nós não podemos se mover por aquilo que é momentâneo. Esaú trocou aquilo que era momentâneo, o que era? A fome. Pela primogenitura, que era o quê? Uma bênção eterna. A gente troca o momentâneo por aquilo que é eterno. Deixa eu te falar, não tome decisões momentâneas por coisas eternas. Não troque decisões para ter uma solução de momento e lá na frente você ter problema. Não! Esse foi o erro de Esaú. Esaú tinha uma fome. A fome era momentânea. Mas e a primogenitura? A primogenitura é eterna. É uma bênção. Ele ia ser abençoado por seu primogênito. O que ele fez? Ele trocou a primogenitura. Por quê? Por causa dos olhos. Por causa daquilo que... O que ele viu? Ele viu o prato de lentilha. Ele foi seduzido pelo prato de lentilha. Nós precisamos tomar cuidado com os olhos. Eu estou recapitulando aquilo que a gente já falou aqui nas nossas lives, nas nossas séries de estudo. Você que pode, dá uma paradinha agora, compartilha essa live, clica no aviãozinho, compartilha para mais alguém, convida mais alguém para participar dessa live com a gente. Vamos lá, vou fazer isso agora, do lado aí da caixinha de perguntas e respostas, tem um aviãozinho, clica aí e vamos mandar para mais pessoas. Falamos também sobre circunstâncias. Foi falado aqui, ó. A irmã aqui colocou muito bem. Não troca o propósito por uma proposta. A gente se move por circunstâncias. E por sermos circunstanciais, a gente se move por propostas. E a gente fica, irmã Carol, correndo atrás de oportunidade. Porque a gente se move por propostas. Mas nós precisamos se mover pelo propósito, não por proposta. Deixa eu te dizer, você sabe o que diferencia o presente de Jesus do presente de Satanás? É que o presente de Satanás, ele vem através de uma proposta. Transforma essa pedra em pão. Transforma essa pedra em pão é uma proposta. Qual era o propósito? O propósito era eterno. Vou transformar a pedra em pão porque eu estou com fome? Não. Não. Eu vou seguir uma ordem de Satanás? Não. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Eu vou adorar Satanás? Proposta. Eu vou dobrar o joelho aqui e adorar Satanás? Não. Propósito. Propósito era uma cruz. A proposta, ela vem para te beneficiar, para te livrar do... não vai ter sacrifício nenhum, você não vai precisar ralar muito. A proposta te livra dos sacrifícios, ela te livra do preço. Satanás sempre tem um pedágio para você. Satanás sempre tem um pedágio para você. Deus não tem pedágio. Deus não tem pedágio para você. Uma estrada pedagiada, bonita. Não, Deus não. Porque o diabo pode até, o Satanás pode até fazer você passar pelo pedágio, pela portaria do pedágio, mas lá na frente ele vai te cobrar. A fatura vai chegar. Porque com Deus, você sabe qual a diferença da proposta para o propósito? É que a proposta você paga lá na frente. O propósito você começa pagando agora. E o preço da proposta
é muito maior que o preço do propósito. Deixa eu te falar, tem gente na prisão agora pagando um preço por conta de uma proposta. Você sabe qual foi o erro de Jonas? Jonas preferiu pagar o preço de uma proposta, a fuga. Se ele descobriu que o preço da fuga é muito maior do que o preço da obediência. Eu pago o preço na obediência? Pago. Claro que vou pagar. Vou pagar, porque Deus não tem nada de graça para ninguém. Mas eu começo pagando o preço agora. As dificuldades eu começo enfrentando agora. Satanás não, ele vem e te oferece tudo isso te darei. Cuidado com tudo isso te darei. Se prostrado me adorares. Tem muita gente adorando a Satanás aí pelo tudo isso te darei. Tem muita gente, lembra a proposta de Satanás? Satanás leva ele no alto, lá no pináculo do templo. Um dos lugares mais altos. Isso aqui não é físico, isso aqui é espiritual. Num dos lugares mais altos da terra. Tem gente que está no alto, que não foi Deus que colocou ele lá no alto. Foi o diabo. E ele está se deliciando. Só que deixa eu te dizer, se não caiu agora, vai cair lá na frente. Vai cair lá na frente. Pode ter certeza. Todo lugar que Satanás nos coloca, ele nos arranca de lá. Ele nos tira de lá. Agora, todo lugar que Deus nos coloca, ninguém nos tira de lá. Nem Satanás, nem a fofoca, nem a calúnia, nem a inveja. Tudo que Deus te dá está protegido por Ele. Ninguém tira de você. Ninguém arranca de você. Se Deus te deu, porque primeiro Deus te prepara, Deus te dá sabedoria, Deus tira sua vaidade, Deus tira seu orgulho, Deus tira sua soberba. O nome dele é glorificado nisso. E ninguém toca, ninguém tira. Falamos sobre as circunstâncias, falamos sobre o perigo da proposta. E hoje nós vamos falar, você que pode ficar comigo nessa live, são 7h40, eu prometo que nós não vamos demorar muito. Hoje nós vamos falar sobre o perigo. O perigo. Se os olhos nos tiram da direção de Deus, os olhos e o coração nos tiram da direção de Deus, se a circunstância nos tiram da direção de Deus, os maus conselhos também nos tiram da vontade de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o perigo daquilo que nós estamos ouvindo. Irmã Kelly, eu estou em contato com um psicólogo e nós vamos falar sobre ansiedade aqui logo, tá bom? Sobre entender o propósito e o tempo de Deus. Sobre entender o propósito e o tempo de Deus. Os maus conselhos nos tiram da vontade de Deus. Deixa eu te dizer, todas as vezes que Deus estabeleceu o propósito na sua vida, olha lá o que eu estou dizendo para você. Todas as vezes que Satanás, todas as vezes que Deus estabeleceu um propósito na sua vida, Satanás, o maligno, vai usar pessoas para te tirar desse propósito. Todas as vezes que você entendeu o seu propósito, todas as vezes que você entendeu o propósito de Deus para a sua vida, o Satanás vai usar pessoas para te tirar desse propósito. E isso é muito sério. Nós temos que vigiar com aquilo que nós ouvimos. Cada vez que você é perseverante naquilo que Deus tem para a sua vida, cada vez que você caminha em direção àquilo que Deus tem para a sua história, mais o diabo vai usar pessoas para tirar você desse propósito. Ele vai usar circunstâncias? Sim, ele vai usar circunstâncias. Ele vai querer usar situações para te enganar? Sem dúvida. Mas ele também vai usar pessoas. E é aqui que mora o perigo. Sansão emprestou seu ouvido para Dalila e perdeu o propósito. Todas as vezes que nós damos ouvido a pessoa sem propósito, nós perdemos o propósito. Pastor Júlio, isso é bíblico? Sim, isso é bíblico. Abra sua Bíblia, vamos ler Provérbios, capítulo de número 19. Provérbios, capítulo de número 19, verso de número 20 e 21. Provérbios, vamos ler a palavra de Deus. Provérbios, abra sua Bíblia aí, você que pode anota. Provérbios, capítulo de número 20. Provérbios, capítulo de número 20.
Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 21. Provérbios, capítulo 19, Provérbios, capítulo de número 19, versículo de número 20 e 21. Provérbios, capítulo de número 19, verso de número 20 e 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. É interessante aqui, e daqui a pouco nós vamos estudar mais, de maneira mais incisiva, mas vamos ler o verso de número 22 e a gente já volta no 21. O que o homem mais deseja é o que, vamos lá, verso de número 20. Muito propósito há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que mentiroso. Vamos lá. Provérbios, verso de número 20 e 21. Vamos ler também o Provérbios, capítulo de número 15. Anota aí, Provérbios, capítulo de número 15, verso de número 22. Mas antes de irmos para o Provérbios de número 15, vamos ver aqui, vamos entender algumas coisas aqui. Olha o que diz aqui, e foi muito bem colocado. Ouça conselhos e aceita instruções e acabará sendo sábios. Ouve conselho e recebe a correção para que no fim seja sábio. Então o sábio, olha o que está dizendo o texto, ouve o conselho e recebe a correção. Então dois tipos de pessoas nós precisamos ter no nosso relacionamento. Pessoas que nos dão bons conselhos e pessoas que nos corrigem. Deixa eu te falar, se você não tem ninguém no seu círculo de amizade que te confronte, você não tem amigo. Porque amigo que é amigo vai te corrigir. Amigo que é amigo vai te confrontar. Se você não tem amigo que te confronte, pague alguém para te confrontar. Porque o sábio, o texto está dizendo, ouve o conselho e recebe a correção para que no fim seja sábio. Então, para que no fim seja sábio, qual que são as características de alguém que é sábio? Ele ouve conselho e ele recebe a correção. Então nós entendemos aqui que alguém que ouve conselho, ele é sábio. Ele é sábio. E nós precisamos ouvir bons conselhos. Porque o texto diz lá no verso de número 21, muito propósito há no coração do homem. Muitos propósitos há no coração do homem. Ou seja, no coração do homem tem muitos propósitos. Mas o texto diz que, porém, o conselho do Senhor permanecerá. Então, um conselho que nós precisamos ouvir de pessoas, que através de pessoas, ouve o conselho e recebe a correção para que no fim seja sábios. Muito propósito no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Deixa eu te falar, o conselho que nós precisamos ouvir não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o conselho do Senhor. Então nós precisamos aqui entender, você quer ouvir alguém? Ouça alguém que ouve a Deus. Se você vai tomar uma decisão, não fale dessa decisão para pessoas que não têm intimidade com Deus. Não fale dessa decisão para pessoas que não têm compromisso com Deus. Se você vai tomar uma decisão, se você precisa se mover e não sabe como se mover, está orando, está buscando o coração de Deus, está buscando entender o propósito de Deus, só abra seu coração para quem ouve o conselho de Deus. O nosso erro é abrir coração para quem não tem compromisso com Deus. Nosso erro é contar para quem não vai nos ajudar. A Sulamita, o filho dela está morto. O filho dela morreu. A Bíblia diz que o filho dela está morto e o texto diz que o filho dela está morto. Deixa eu achar o texto aqui. O texto diz que o filho dela está morto. Olha que interessante isso aqui. Deixa eu só achar o texto aqui.
Vamos lá, deixa eu abrir o texto aqui. Ela encontra com aqui. Vamos lá. 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 25 até o verso de número 28, você vai notar que ela encontra Geazi. Gente, ela encontra Geazi. E quando ela encontra Geazi, o filho dela está morto. E Geazi pergunta, vai tudo bem? O que ela responde para Geazi? Vai tudo bem. Para Geazi, ela diz que vai tudo bem, mas quando ela se encontra com o profeta, ela desmancha no choro. Ela abre o coração para o profeta, mas por que ela não abriu o coração para Geazi? Por que ela não abriu o coração para Geazi? Por que ela não disse o que estava acontecendo para Geazi? Por isso que eu digo, gente, nós precisamos tomar cuidado para quem nós vamos falar no momento de decisão. Você tem um projeto? Não vai expor para quem não vai te ajudar. Deixa eu te falar. Eu tenho uma postagem no Instagram que fala exatamente sobre isso. Fecha o livro da sua vida. Não abra o livro da sua vida para gente sem propósito que vai rabiscar as páginas. Não conte para quem não vai te ajudar. Não coloque tudo no Facebook. Tem gente que faz no Facebook um muro das lamentações. Tem gente que abre a sua vida para qualquer um. Tem gente que onde encontra alguém, conta algo que está acontecendo na sua vida. Encontra fulano, conta. Encontra fulano, conta. Encontra fulano, conta. E aí depois está dizendo, meu Deus, eu sou tão perseguido. Meu Deus, é tanta gente que atrapalha a minha vida, gente que se mete na minha vida. Mas por quê? Porque o livro está aberto. A gente não pode reclamar daquilo que a gente permite. Se a gente... O que eu faço, pastor? Fecha o livro. Só conta o que está acontecendo para quem ouve o coração de Deus. Só fala do que está acontecendo para quem tem compromisso com Deus. Para que sair contando para quem não ouve o coração de Deus? E olha que interessante esse texto. E como ele me ensina, ele diz assim, ó, olha que interessante, ele está dizendo, ouve o conselho e recebe a correção. Se você ouve o conselho, você precisa ser confrontado. Deixa eu te falar, tem coisa que você não vai gostar de ouvir, você vai torcer o bico. Mas depois você vai voltar nessa pessoa e vai agradecer ela. Porque é esse tipo de confronto que nós precisamos muito. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente está indo procurar, você já reparou que às vezes a gente está indo procurar nas pessoas, em alguém de Deus, um conselho, e a gente quer ouvir dela aquilo que a gente já quer fazer. A gente quer que as pessoas falem algo, que venham comprovar a atitude que a gente já está pensando em tomar. Tá? A gente já tá pensando em tomar. O livro de Reis que eu disse, gente, tem que prestar atenção aqui, tá? No texto que eu disse. Vamos lá, deixa eu ver. Segundo livro de Reis, capítulo número 4, repetindo, 2 Reis 4, 2 Reis 4, verso de número 25 e 28, tá? Tá bom? Tô dizendo aqui, 2 Reis 4, 25 e 28. Vão anotando, porque senão eu vou ter que voltar e acaba atrasando. 2 Reis 4, 25 e 28. Porque o que acontece? Muitas das vezes a gente quer ouvir das pessoas, às vezes a gente já está com a decisão tomada. Está a ponto de fazer bobagem, digamos. Aí a gente vai, vou conversar com fulano, mas o coração praticamente já decidiu o que vai fazer. O coração já decidiu o que vai fazer, já deixou descer pro coração, já decidiu o que vai fazer. Aí vai ouvir fulano. Só que quando vai ouvir fulano, você quer que o fulano fale aquilo que você já decidiu. E quando ele vem confrontando você e a palavra dele vai de encontro àquilo que você decidiu, o que você fala? Você ataca ele. Você, mesmo ele estando certo. Porque o nosso coração é assim, a gente quer ouvir das pessoas, a gente não quer ser confrontado. Gente, você pegar os nossos defeitos, ou pegar algo que a gente vai fazer e jogar na nossa cara, é terrível. Terrível. Eu tô falando de mim. Eu tô falando de mim. Eu tenho pavor de ser confrontado. Eu perco toda a minha estrutura é abalada quando alguém começa a expor os meus defeitos. Mas se tem algo que deixa eu te dizer, se tem algo que nos ajuda, são esse tipo de crítica.
É esse tipo de crítica que nos ajuda, é aquela crítica que é dita na sua cara, na sua frente. Aquela coisa que te confronta, que mexe a sua estrutura, que balança você. Porque deixa eu te dizer, ou você escolhe ter amigo, ou você escolhe ter cúmplice. Porque quem tem amigo que não confronta é cúmplice. Você quer sentar perto de alguém que você está prestes a tomar uma decisão errada, vai quebrar um princípio terrível. Aí você quer sentar na frente dessa pessoa e quer que a pessoa diga, não, vai fazer, é de Deus. Como é de Deus se tu está indicando que não é? Como é de Deus se está tudo indicando que não é? Deixa eu te dar um exemplo. A moça se apaixonou por um homem casado. E ela tá apaixonada. Aí ela vem pedir conselho para mim, que sou pastor, e eu tô falando de uma situação que a gente passa, a gente como pastor passa, e ela vem dizer que tá orando. Para pensar. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente tá tão cego por conta da circunstância que a gente deixa de enxergar o que tá errado. A gente perde a noção. Satanás cega a gente de um jeito, sabe? A gente tá caminhando pro abismo e não tá percebendo. A gente está caminhando para o abismo e não está vendo. A gente está quebrando princípio e pra gente, por quê? Porque a gente fez uma vez, fez duas, fez três e aquilo passa a ser normal. Esse é o problema do pecado. O problema de quebrar princípio é que você quebra um hoje, amanhã você quebra outro, e para você é normal. Tá entendendo? Uma certa vez, um palestrante, ele pegou a cabeça de uma galinha, de um frango, pegou a cabeça e colocou dentro de uma lata de milho verde. Essas latas de milho e tal, colocou lá dentro e fechou. E deixou uns 20 dias ali até apodrecer aquilo. Ele enterrou, deixou apodrecer. E ele foi dar uma palestra sobre santidade. Isso foi meado dos anos 80 para 90. E eu nunca fiz isso, eu queria muito fazer essa experiência. Eu já pensei, já planejei, mas nunca coloquei em ação. Mas quando eu vi isso de um pastor amigo meu, eu achei fantástico. E ele foi palestrar sobre santidade para um grupo de jovens. E ele entrou na sala, uns 10 minutos antes dos jovens entrar. Ele foi num canto da sala e ele abriu aquela lata. E quando abre, você percebe que sai aquele gás de tanto tempo, aquela carne podre, e ele colocou ali naquele canto. E os jovens foram chegando, foram sentindo um mau cheiro, mas não, ele entrou com os jovens depois e ele falou, não, nós precisamos continuar assim mesmo, tal. O cheiro incomodou os 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos da palestra, depois já não incomodou mais. Você sabe por quê? Porque o nariz, é como se o nosso subconsciente se acostumasse com aquele cheiro e o nosso nariz parasse de transmitir para nós a informação de que tem algo mal cheiroso naquele lugar. Por quê? Porque a gente se acostuma. Você está entendendo? A gente se acostuma. Você já percebeu que você entra num carro, você sente um mau cheiro, você fala, nossa, fulano, que mau cheiro aqui, mas o dono do carro não sente o cheiro? Você já reparou? Às vezes você chega numa casa, tá aquele cheiro, você fala, nossa, você não tá percebendo esse mau cheiro? Quem tá na casa fala, não. Por quê? Porque se acostumou com o mau cheiro. Esse é o problema. Quando a gente passa a acostumar com algumas coisas, aquilo já não acusa mais. O nosso olfato, ele é como se fosse assim, sedado, a ponto da gente não sentir mais. Não, sabe? No começo incomodou, já não incomoda mais. E a pessoa vai se envolvendo naquilo, e o pecado é assim. Faz a pessoa entrar naquele emaranhado de coisas, a vida dele tá toda arrebentada, mas ele não vê. A vida tá toda emaranhada. Por quê? Porque quebrou muito princípio. E a pessoa vai quebrando princípio, e aquilo embola ela de um jeito que ela... Já viu aquele gato que vai brincando com um novelo de lã? E quando vê, já tá todo enrolado. É isso, Tereza. O nariz foi condicionado àquela situação. O olfato já não acusa mais que tem mau cheiro. E aquele professor, depois de 1 hora de palestra, ele foi lá atrás da cortina, num cantinho, pegou a lata e falou assim, ó, vocês estão sentindo o cheiro disso? Todo mundo falou não. Ele falou, pois é assim o pecado. A gente sentiu o mau cheiro disso aqui,
nos 10 primeiros minutos. Depois a gente não sentiu mais. E às vezes, e o nosso coração é assim, a gente quer ouvir o que nos agrada, porque a gente se acostumou com aquilo. A gente se acostumou com aquela situação. Aquilo passou a ser normal para nós. Aí a pessoa vem falar comigo, a pessoa vem falar com o pastor, olha a situação. A pessoa chega no pastor Júlio e diz assim, pastor, eu tô apaixonada por um homem. Ele é casado, ele tem filhos, e eu tô orando, olha só, a pessoa perde a noção. Eu tô orando para que Deus me abençoe. Eu tô orando, pastor, para que a gente realmente se case, porque a gente já tá há tanto tempo nesse relacionamento. A pessoa perde o senso da realidade. E quantas vezes a gente se vê numa situação dessa? Quantas vezes a gente se viu numa situação dessa? De um princípio que a gente quebrou e a gente nem percebeu. E a gente quebrou 1, quebrou 2, quebrou 3 e nem percebeu quando vê tá. E aí o que acontece? A gente começa a orar, pedir para Deus coisas que Deus não vai aprovar. Deixa eu te falar, Deus não aprova aquilo que vai contra a palavra dele. Como que Deus vai abençoar algo para beneficiar alguém? Deus vai beneficiar uma mulher que está há 10 anos num casamento para ouvir a oração de uma amante que está quebrando o princípio. Não, filha, Deus não vai destruir um casamento para abençoar o seu. O que vem de Deus é bênção. Então a gente precisa ouvir o quê? Primeiro tipo de conselho que a gente precisa ouvir, o conselho de Deus, aquilo que está dentro do princípio de Deus, nem que isso te confronte. Nós precisamos ser confrontados. Nós precisamos, sabe, às vezes, é como se tem um choque de realidade. Acorda, cara. Lembra do profeta Natan na frente de Davi? Quando o profeta Natan faz aquela analogia, Davi fala assim, precisa morrer. Natan diz assim, então é você que precisa morrer. Porque você fez isso. Então, às vezes, deixa eu te dizer, o conselho que nós precisamos ouvir de pessoas são conselhos que nos desmascara, que choca a nossa realidade. Se você ouve só palavra bonitinha, se você tem amizade que só fala legalzinho com você, se é legalzinho, se é gente boa, deixa eu te falar, descarta isso, por favor. Você não tem amigo, você tem bajulador. Você tem gente que fica só te lançando confetes, te lançando flores, dizendo que você tá errado e a fulana tá dizendo, não, vai que é de Deus. É de Deus o quê? Caramba, é de Deus o quê? Não, vai que não. Não vai. Não vai. E deixa eu te dizer, seja você aquele que vai confrontar alguém. Seja você aquele que vai dizer, fulano, você tá errado. Para com isso. Isso vai te arrebentar. Tá lá no esquema, desviando dinheiro. Tá lá ganhando dinheiro ilícito. E a gente vai dizer o quê? E deixa eu te falar, deixa eu dizer uma verdade. Eu vou dizer algo aqui, me desculpe, se tiver algum pastor, algum líder assistindo aqui, me desculpe nada, se você ficar bravo pode deixar de me seguir, mas deixa eu te falar, pastor que recebe dízimo de ovelha, que quebra princípio, tá quebrando princípio junto com ele, porque é cúmplice. Vou repetir, pastor que sabe a fonte, porque às vezes a gente não sabe, às vezes eu estou recebendo uma oferta de um dinheiro ilícito e eu não sei. Eu não posso falar nada. Não posso dizer, porque eu não sei. Deus não vai me cobrar de algo que eu não sei. Agora, se eu sei, Deus vai requerer de mim. Como que pode? O camarada tá lá, o camarada tá numa empresa, o camarada tem a empresa dele, tá lá, burla tudo. O dinheiro dele vem de maneira ilícita, dinheiro do tráfico, dinheiro de prostituição. Não, pastor, mas é para abençoar a igreja. Porque tem tipo de gente que oferta e dizima na igreja, entendeu? Tem gente que dizima e oferta na igreja. E não, pastor, a gente precisa de um ar-condicionado. Mas qual que é a origem desse dinheiro aí, camarada? Qual que é a fonte desse dinheiro aí? Amanhã depois a Polícia Federal tá dentro da igreja, amanhã depois a polícia tá... Aí tá caindo a sua... Porque Deus desmascara, tá caindo a máscara. Aí você, não, eu não sabia. E para Deus, será que você não sabia? Por quê? Porque, olha aqui,
Todas as vezes que você vê Deus recusando uma oferta na Bíblia, é porque antes Deus recusou o ofertante. Porque para Deus só te dizer, não traga uma oferta para o altar se o seu coração não é a oferta. Se quebrou princípios e você foi complacente, e você é cúmplice. Se está quebrando o princípio e você está vendo que está todo errado e você está aplaudindo e está dizendo que sim, desculpa, você é cúmplice. Que tipo de pastor, que tipo de líder? Eu jamais, na igreja que eu pastoreio, eu não sou pastor de uma igreja ainda, eu estou dizendo se um dia eu pastorear uma igreja, porque eu sou pastor, mas não sou pastor de um rebanho, de uma igreja. Mas jamais. Pastor, ele não sabe. Aí tudo bem, pastor não sabe. Eu estou dizendo assim, agora, se você sabe a origem, se você sabe a fonte, porque os pais de Sansão não sabiam a fonte do mel, é diferente. Os pais de Sansão comeu do mel, mas não sabiam que o mel veio do cadáver, que o mel veio de um cadáver de um animal. Os pais de Sansão não sabiam, Sansão sabia. Deus cobrou de quem? Deus cobrou de Sansão, porque Sansão sabia. Então, deixa eu te dizer, se você sabe a origem, se você sabe... Gente, é fato, isso é fato. E se não concorda comigo, pastor, eu não concordo com você, problema seu. Deixa de me seguir, não tem problema. Eu tô aqui para falar a verdade. Dinheiro, olha aqui, dinheiro, oferta para Deus tem que vir com lisura. Tem que vir. Pedro mentiu. Quando chegaram perguntando, seu mestre paga impostos? Pedro mentiu. O que Jesus fez? Jesus fez Pedro caminhar uma distância enorme para pescar um peixe, tirar uma moeda da boca do peixe e pagar um imposto. Tudo porque Pedro mentiu. Tudo porque Pedro quebrou princípio. E nós precisamos andar, né, dessa maneira. Se quebrou, pastor, você está pedindo para Deus confirmar algo que vai contra a lei de Deus? Você quer que Deus abençoe algo? Deixa eu te falar, eu não entendo gente que ainda tem coragem de dobrar o joelho e pedindo para Deus abençoar uma decisão que está quebrando princípios. Como que eu vou dobrar o joelho e pedir para Deus abençoar uma casa que eu estou comprando com dinheiro do tráfico? Como que eu vou comprar Ananias e Safira? É um exemplo disso, irmã Ilvana. Irmã Ivana, é um exemplo disso. Ananias e Safira é um exemplo disso. Como que eu vou dobrar o joelho e pedir para Deus abençoar? Não é vontade de Deus. Que vontade de Deus? Se está quebrando o princípio, Deus abençoa aquilo que é condizente, irmã Carol, com a palavra dele. Se é condizente com a palavra de Deus, tem as bênçãos de Deus. Se não é condizente com a palavra, se está quebrando o princípio, se está indo contra a lei dos homens, não é de Deus. Não é. E olha aqui, tem coisa que você não precisa nem ler a Bíblia para saber que não é de Deus. É só você ser um bom caráter. Vou repetir. Tem coisa que não precisa nem ler a Bíblia para saber que é de Deus. Só você se você tiver um bom caráter, você vai saber que não é de Deus. E quando eu falo isso, eu sou provado naquilo que eu denuncio. Quando eu falo isso, eu vejo o tamanho da responsabilidade que eu tenho de estar transmitindo isso. Porque isso é uma coisa que poucos querem mexer. Porque é uma coisa que nos confronta. É uma coisa que nos confronta. Gente, deixa eu te falar. É difícil. A gente fala isso, mas é difícil. Você está na igreja, a igreja está sem ar-condicionado, um calor terrível. Aí chega alguém com 50 mil reais e fala, pastor, eu quero abençoar a igreja. Quero ver o macho. Eu falo isso, mas eu sei o peso que tem. Eu quero ver o macho para dizer assim, meu Deus, tenha misericórdia de mim, que o Senhor me dê força para fazer isso. Dizer assim, ó, esse dinheiro eu não aceito, obrigado. Por quê? Porque não. Eu quero... Deus abençoe. Deixa eu te falar. Porque se você se mover pela necessidade, a necessidade te engole. E na hora da vulnerabilidade que aparece esse tipo de proposta. Você está precisando erguer um muro na igreja. Você está precisando de uma situação. Aí bem na hora da sua necessidade aparece a proposta. E aí? Então por isso a importância de ouvir
um conselho de alguém que vai te confrontar. Por isso a importância de ouvir alguém que vai te confrontar. Por isso a importância de ouvir alguém que não vai concordar com você. Vamos abrir a Bíblia, Provérbios capítulo de número 15, verso de número 22. Provérbios capítulo de número 15. Provérbios capítulo de número 15. Eu estou com a minha Bíblia aqui, gente. Provérbios capítulo de número 15, verso de número 22. Salmos, Provérbios, capítulo de número 15. Verso de número 22. O que diz aí? Olha que fantástico. Olha que fantástico. Ouve. Olha aqui. 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com muitos conselheiros existe bom êxito. Gente, vamos ler? Vamos ler juntos? Abriu aí? Você abriu aí? Provérbios 15, verso de número 22. Onde não há conselho, fracassam-se os projetos. Mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Então a gente vê a importância de ouvir alguém que ouve o coração de Deus. Alguém que caminha nos princípios do Senhor. Alguém que, sabe, se for necessário, vai te confrontar. Porque, às vezes, não ouve só um, vai ouvir o segundo. Quando a gente fala de muitos conselheiros, são, às vezes, divergência nos conselhos, mas o propósito é o mesmo. Às vezes, um vai ver por uma ótica diferente do outro, mas eu lembro que há um mês atrás, eu recebi uma proposta, sabe aquela proposta que você não dorme à noite? Eu recebi uma proposta que eu fiquei uns 3 dias sem dormir. Porque veio em confronto a uma necessidade. Porque o meu ministério, ele é todo pautado nas minhas agendas. Os recursos da minha casa vêm de oferta. E quando eu ministro, eu não cobro para ministrar, mas ofertam na minha vida mediante as minhas ministrações. E todo o recurso da minha casa, eu sobrevivo de ofertas. Foi assim que Deus me chamou. E no meio dessa pandemia, minhas agendas começaram a ser canceladas. Todas elas. Fui perdendo a agenda. Falei, meu Deus, e agora? As contas chegando. E aquela questão dos recursos se esgotando, eu falei, agora eu vou ter que potencializar minha fé ainda mais. E foi nesse exato momento que eu recebi uma proposta. Eu fui chamado mais a minha esposa num gabinete, num escritório aqui na nossa cidade, e eu me dirigi para lá mais a minha esposa, e eu ouvi uma proposta que me balançou, para mim entrar como candidato no cenário político que nós estamos. Eu recebi uma proposta de um partido político. Eu estou abrindo aqui para vocês, poucas pessoas, melhor dizendo, até agora só eu e minha esposa sabia disso. E mais as pessoas que eu fui ouvir e buscar conselho. Eu recebi uma proposta, e essa proposta é para mim de um determinado partido político da nossa cidade. Eu sentei com os responsáveis por esse partido político e eu ouvi a proposta. E interessante que a proposta veio justamente com o término da pandemia, minhas agendas sendo canceladas, os recursos praticamente se esgotando, financeiramente só na dependência de Deus. E eu recebo essa proposta, eu fiquei uns 3 dias sem dormir. Mal. E financeiramente, uma proposta, ainda que eu não ganhasse, a intenção era que eu saísse candidato, e ainda que eu não ganhasse, depois viria alguns outros benefícios, enfim, eu ia ser muito beneficiado, muito. Eu olhei para o meu propósito, olhei para a minha necessidade e coloquei propósito e a minha necessidade na balança. Essa necessidade de momento, aí veio aquilo que eu prego. A necessidade de momento. Eu preciso de recurso. Eu sobrevivo de agendas.
Como que eu vou viver esse tempo de pandemia? E se essa pandemia durar 6 meses? Se essa pandemia durar 1 ano? Eu vou sobreviver do quê? Eu vou viver do quê? E nessas horas a gente que prega por fé é provado por Deus se realmente a gente vive por fé. E eu fiquei umas 3 noites sem dormir. E eu chamei 2 pessoas para conversar, 2 pessoas pontuais na minha vida, pessoas que falam ao meu coração mesmo. Eu sentei com uma, a gente tomou um café da tarde e eu abri o meu coração. Ouvi uma palavra, de tudo que ele falou, uma palavra-chave. Sobre a sujeira da política, sobre os problemas da política, e me confrontou. Segurei essa palavra. Fui ouvir um outro, dessa vez o meu pastor. Sentamos, passamos uma tarde juntos, e eu ouvi outra palavra, e de tudo que eu ouvi outra palavra. Júlio, o que tem a ver isso com o seu propósito? Você que fala tanto de propósito, e Deus te chamou para destravar propósito, Deus te chamou para potencializar o propósito das pessoas, para trazer entendimento de propósito para a vida de pessoas. O que tem a ver com o seu propósito? E eu peguei essa pergunta que ele me fez, e mediante aquilo que nós falamos, e com a palavra do outro pastor, e uni tudo, e resumindo, eu rejeitei a proposta. Financeiramente, eu estaria melhor a partir de agora. Financeiramente, fantástica. Quando eu olho lá para frente, quem sabe financeiramente eu estaria, mas eu seria um frustrado, porque eu teria, será que eu não estaria vivendo algo eterno? Pastor, como que você tem sobrevivido? Pela fé. Deixa eu te dizer, há poucos dias, um grupo de jovens lá do Canadá, e eu nunca preguei no Canadá, e Deus tinha falado para mim, nesse tempo de pandemia, e eu estou testemunhando isso, nesse tempo de pandemia, que Deus ia levantar pessoas que eu menos esperava para me sustentar, e que Deus ia levantar nações para me sustentar. Eu não entendi isso. Um grupo de jovens do Canadá, há poucos dias entraram em contato comigo, pregaram o número da minha conta, e depositaram um valor na minha conta bancária, que veio certinho para, desafogar todas as minhas pendências financeiras. Do Canadá. Eu nunca pisei no Canadá. Nunca. Então, para você ver o que eu estou pregando para você, e eu estou dizendo aqui para você o que eu vivo. Que eu abri mão de coisas, financeiramente, de recurso, de uma segurança momentânea. Por quê? Porque eu ouvi bons conselhos. Porque eu ouvi alguém que me confrontou. Júlio, político? Deus não te chamou para ser político. E eu disse para ele, movido pela circunstância, eu estava querendo ouvir dele o quê? O que eu estava querendo ouvir dele? Eu estava querendo ouvir dele o quê? Júlio, vai. Imagina você, um deputado nessa cidade, um vereador nessa cidade, um futuro deputado, um futuro prefeito dessa cidade. Um político. Não tem, gente, eu não tenho nada a ver, não tenho nada contra a política. E eu amo política. Eu não tenho nada contra. Mas não tem a ver com o meu propósito. Não tem a ver. E deixa eu te dizer, interessante que isso veio na hora que você mais precisa, surge. Deixa eu te dizer, a proposta surge nesse momento de fragilidade. A tentação surge no momento de fragilidade. Transforma a pedra em pão. É a sua necessidade. Você está com fome, você está frágil. E é nesse momento de fragilidade. Ah, se eu não ganhasse para vereador, eu ia ter uma secretaria, eu ia ter, ou seja, o meu futuro como político estava sendo preparado. E eu não perdi noite, eu perdi noite sem dormir. Eu olhei para minha esposa, eu fiz projeto, eu comecei a fazer planos. E a gente começa a projetar, a gente começa a planejar com aquilo que Deus fala assim, ó, eu tô te dando, mas para ver até onde você vai. E Deus permite. E aquilo, adoçou a minha boca. Aquilo me deixou, pá. Mas eu tirei aquilo do meu coração, pedi para Deus, se é da tua vontade, me ajuda a tirar isso do coração. Deus, eu passo o dia sem lembrar disso, porque Deus arrancou de mim. Porque quando Deus arranca, você não fica com medo, e se lá na frente eu ganhasse?
E se lá na frente, será que eu não estou perdendo uma oportunidade de ser um grande... Deus tira tudo. Quando é de Deus, esse negócio não fica te remoendo, não fica moendo o seu cérebro, você não fica remoendo isso, você não fica especulando o futuro. Não, Deus arranca isso de você. E foi isso que eu falei. Falei, Deus, se é da tua vontade, se o Senhor está nesse negócio, comprova. Deus tirou tudo isso da minha vida. Deus tirou todo esse... Por quê? Porque eu ouvi bons conselhos. Por quê? Porque eu entendi. Porque não basta só ouvir bons conselhos. É preciso entender. Deus tirou tudo isso da minha vida. Hoje Deus levantou pessoas para mim. Deus tem levantado pessoas para cuidar de mim, da minha casa, dos meus filhos. Tenho vivido pela fé. Não tem faltado nada e não vai faltar. Deus cuida de mim. Sabe, gente, deixa eu te falar. Pessoas que eu nunca vi na vida têm batido na porta da minha casa para me trazer uma oferta. Há poucos dias, um pastor que eu não tinha muito contato com ele já há algum tempo, bateu no meu portão e disse assim, pastor Júlio, eu estava orando em casa. Eu estava orando, foi no último sábado. Ele disse, eu acordei pela manhã e estava orando em casa, Deus mandou vir aqui. Eu vim aqui orar com você. Eu tomei um susto. Gente, ele entrou, fez uma oração dentro da minha casa e me entregou um envelope, me abençoando. Então, ou seja, a gente deixa de viver... sabe, as belezas do palácio para ir viver no Querite. Mas no Querite Deus sustenta. Tem alimento fresquinho, tem uma água fresquinha. Deus não deixa faltar nada e Deus não vai me deixar faltar nada. Eu quero profetizar isso na sua vida, a provisão de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que Deus vai usar pessoas, Deus levanta pessoas para cuidar de você. Eu estou testemunhando. Não estava planejado falar isso nessa live, eu não tinha planejado, eu não sou de abrir meu coração. Eu não sou de expor essas coisas, porque é muito particular. Mas eu estou expondo porque alguém precisa ouvir isso. A importância, deixa eu te falar, ouça pessoas que vão te trazer palavras, que vão te colocar dentro do propósito. Talvez eu seja essa pessoa para a sua vida agora. Talvez eu seja essa pessoa que estou liberando isso sobre a sua vida agora. Receba essa palavra em nome de Jesus. A proposta pode ser maior que o propósito. Ela parece ser maior, mas ela não é. Não. A proposta política, o cargo político não é maior do que o propósito que Deus tem para fazer na minha vida. Não é. Deus me levantou com o propósito de abençoar a sua vida, de ser bênção para a sua casa, de ser bênção para a sua família, de ser bênção para a vida de pessoas. Ah, pastor, e das suas finanças? Deus cuida, Deus nunca me deixou faltar nada. E eu vivo assim há 10 anos. Há 10 anos vivendo assim. Larguei muita coisa, abandonei muita coisa, estudei a vida toda. E hoje estou fazendo, sabe, nada a ver com a minha formação. Mas foi assim que Deus me escolheu. E eu creio e eu sei para onde Deus vai me levar. Eu quero liberar isso sobre a sua vida. Quero liberar isso sobre você. Ouça, só dê ouvido. Primeiro, só dê ouvido para quem dá ouvidos a Deus. Segundo, só dê ouvidos para quem dá ouvido à palavra de Deus, para quem caminha na palavra de Deus. Terceiro, só dê ouvido para quem está indo para o mesmo lugar que você. 3 coisas para nós encerrarmos a nossa live. Primeiro, só ouça quem ouve o coração de Deus. Eu vou repetir, só ouça quem ouve o coração de Deus. Só dê ouvido para quem conhece segredo de Deus. Segundo, só ouça, aleluia, só ouça quem ouve e caminha segundo a palavra de Deus. Só ouça quem tem os conselhos embasados na palavra de Deus. Se vai contra os princípios da palavra de Deus, ele vai te confrontar. E só ouça quem está indo para o mesmo lugar que você. Estamos indo para a eternidade? Estamos caminhando para a eternidade com Cristo? Estamos caminhando para o céu? Estamos caminhando para onde está a nossa plena redenção? Estamos caminhando em direção à cruz? Estamos caminhando em direção a Cristo? Estamos indo ao coração de Deus por Jesus, porque Ele é o caminho que conduz à vida eterna. Então eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o que você tem para falar, porque você está indo para o mesmo lugar que eu vou. Você ouve o coração de quem, aleluia, de quem exerce senhorio sobre a minha vida, e você caminha segundo a palavra dele. Vamos encerrar essa live, e nós vamos encerrar, e eu quero liberar sobre a sua vida a melhor semana da sua história.
que seja um final de semana de bênção, um final de semana de vitória, que seja um sábado de poderoso, irmã Carol, na sua vida. Carol, você não sabe, você ainda não entendeu que Deus tem algo grandioso para fazer na sua história. Entenda isso, entenda isso, entenda isso, entenda isso. Existe algo da parte de Deus sobre a sua vida e você verá o que Deus tem feito nesses dias na sua vida e vai fazer ainda, é maior do que os seus erros do passado. Receba isso. Receba, vai ser o melhor final de semana da sua vida, a melhor semana da sua história. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aprenda a honrar quem fala ao seu coração. Não honre, o problema é que a gente honra os bajuladores. Deixa eu te falar, honra quem te leva mais para perto de Deus. Honra profeta. Quem honra profeta recebe galardão de profeta. Honra quem Deus usa para falar no seu coração. Honra quem Deus usa para liberar palavras de direcionamento para a sua vida. Honre profetas que falam, que têm bons conselhos, que têm bons conselhos. Honre profetas que ouvem o coração de Deus. Honre profetas que antes da segunda palavra de Deus. E honre profetas que estão indo para o lugar que você está indo. Porque você vai poder seguir os passos deles. Eu quero liberar isso sobre a sua vida. Essa será a melhor final de semana da sua vida. Essa será uma semana de bênção na sua história. Essa semana que está por vir. Eu creio na provisão de Deus sobre a sua vida. Eu creio no propósito de Deus sobre a sua história. Fortalecido cada dia mais. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Senhor. Eu abençoo, Pai. Obrigado por esse tempo. Oh, glória a Deus. Ah, Deus, eu sei o que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu sei o que o Senhor tem para a nossa história. Ah, Deus, que aquilo que nós dissemos não hoje, ah, Deus, aleluia, vai ser comprovado, Senhor, por um futuro de glória muito excelente que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia, eu sei que o Senhor tem coisas grandes para as nossas vidas lá na frente. E toda dificuldade que passamos hoje, Senhor, não é maior do que aquilo que está por vir. Paulo diz que porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Eu sei que produz um peso eterno de glória muito excelente. Porque essa tribulação é passageira, ela é momentânea. Eu abençoo os teus filhos agora. Eu abençoo a cada irmão que está nessa live, aquele que está entrando agora, aquele que vai entrar depois. Pai, abençoa os teus filhos. Que seja um ano de bênção, um ano de vitória, Senhor. Que haja provisão no meio dessa pandemia. Que haja provisão nos lares. Que haja provisão, Senhor, na vida dos teus filhos. Que haja provisão, Pai, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Obrigado por estarem aqui. Que o eterno Deus os abençoe sempre. Fiquem com Deus. Um ótimo fim de semana.